Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado e hoje, como sempre, um tema muito pertinente e um tema fundamental, principalmente nesse tempo de incertezas que a gente está vivendo. Cada dia que eu acordo eu fico com mais medo com o meu dinheiro. Eu já estava batendo papo aqui antes, eu vi que eu estou fazendo muita burrada, gente, com o meu dinheirinho. Mas vamos lá, o Papo de Aliado, para quem não sabe, é uma organização do Grupo Alliance, uma empresa que garante para vocês indicações seguras. Entra lá, www.grupoalliance.com.br e conheça as empresas. Todas as empresas que estão lá, eu garanto que você vai ter um ótimo atendimento. E tô aqui com o meu parceirão, Rogério. Como você tá, meu querido? Fala, Paulo. Fala, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais episódio bom que eu gosto. Exato, o cenário econômico atual e o impacto nos investimentos. E a gente trouxe duas feras aqui para falar com a gente, né, Paulo? Apresenta eles aí pra gente, por favor. Vamos lá, gente. Falar de investimento eu sempre gosto, cara, porque é um tema que mexe com todo mundo. É o meu tema preferido. E para isso a gente trouxe aqui o pessoal da Láquila, pessoal que manja muito, o melhor lugar para você fazer investimento. Eu já estou mandando minha conta para eles, tá? Eu garanto para vocês, isso é verdade mesmo. Gente, a Vanessa Littman e o Thiago Baceto. Eu falei antes, né, não cara? Não tem problema. Desculpa. Bom, gente, eu vou deixar vocês se apresentarem, que eu acho que é o melhor caminho. Tudo bem? Começar pela Vanessa. Primeiras damas. Primeiras, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Eu tenho aí 17 anos no mercado financeiro. Começou com 10. Isso mesmo. Me formei, na verdade, em Direito, mas me apaixonei pela área de investimentos. Fiz administração financeira como pós-graduação, gestão de pessoas. Trabalhei em grandes instituições. E há 1 ano e meio eu vim para lá justamente para a gente conseguir dar uma assessoria para o nosso cliente bem pertinente, personalizada. E aí, sem grande viés fora disso, né? A gente conseguir entender bem o cliente. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Baceto. Tô 14 anos no mercado já, sou formado então, né, mano? Comecei cedo, né? Comecei com os 20. Ó, eu falo assim, eu tenho 34, mas é bom que a cara não parece, né? Então, espero chegar assim nos 40, nos 50, né? Tá vendo? Vamos lá, desculpa. E imagina aí, sou formado em Administração de Finanças pelo Mackenzie, pós-graduado em Mercado de Capitais também, sou planejador financeiro certificado pela Planejar, que é o órgão hoje que disponibiliza a certificação aqui no Brasil também. Já passei por instituições como Safra, Itaú, né? XP Matriz, e hoje estou junto aqui com o time da Láquila Invest fazendo esse trabalho de planejamento, gestão de investimentos para o dia a dia dos nossos clientes. Bom, pessoal, vocês viram que aqui vai ter um tema muito bom e muita qualidade. Então já curta o canal, já dá seu like aqui, já se inscreva no canal e compartilha, gente. Porque quanto mais você compartilhar, pode deixar pergunta aqui também que a gente responde depois. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vai potencializar nossos conteúdos. E a gente traz mais conteúdos bons para vocês. Exato. Né? Vamos lá, Paulo. Bom, eu vou começar já quebrando o roteiro aqui, cara. Porque ela falou uma coisa que eu achei legal. Como que foi esse caminho de sair do direito para ir para o investimento? O que direcionou você para isso? Diferente, né? Eu falei, nossa, formado em direito e fui para o investimento. E uma baita, é uma pessoa que sabe investir. Mas você sabe que eu falo que todo mundo tinha que fazer direito. A gente precisa entender, né, o que a gente pode fazer aí de melhor, ajudar as pessoas. Mas fui para essa área, na época eu recebi uma proposta, comecei lá atrás como caixa. E fui aí crescendo. Eu me apaixonei pela área de investimentos e aí mudei de área totalmente. Nossa, que bacana. Bom, e dentro disso, e agora eu volto para o roteiro. E o que é essa questão de investir? Como que é o cenário atual? Onde investir nesse cenário de crise, de problemas que a gente tem cada vez maiores no mercado financeiro? É muito incerto. Sim. Qual o melhor dos investimentos que a gente pode ter? Eu acho que a gente dá um passo aqui para trás para trazer um pouco do momento que a gente está hoje, né? Como é que a gente chegou hoje, o que a gente está em termos de economia de Brasil, de mundo, acho que é importante. A gente vinha, né, antes da pandemia, né, no mundo, quando a gente olha para fora do Brasil, um processo de muito dinheiro nas economias, né? Quando a gente fala de economia, sai um pouco de Brasil, eu falo taxa de juros, né? Que é o custo, a gente fala o custo do dinheiro, era ou zero ou negativo até na Europa. Então, assim, para você investir em títulos dos governos na Europa, você tinha que pagar para deixar o dinheiro lá. Então, era uma forma de você estimular as economias, das pessoas consumirem, das empresas investirem. Nos Estados Unidos também. Veio a pandemia, né? Então ninguém sabia o que estava acontecendo, veio esse choque, todo mundo dentro de casa. E aí o governo, para manter ainda mais a economia, colocou mais dinheiro nas economias. Isso aconteceu no Brasil. E aí a gente teve um movimento como a gente nunca tinha visto no Brasil. A taxa de juros foi para 2%. Né? Então, altamente estimulativa para a economia e para tentar fazer a economia, não que as economias não quebrarem. Passado esse período inicial da pandemia, a gente teve um segundo choque, que foi o choque da China fechar, né? O principal país ali fechou, que criou o que a gente chama de gargalo logístico, né? E é o passo que você tinha muito dinheiro nas economias, as pessoas voltando de uma pandemia, querendo consumir, uma China teoricamente fechada, lockdown para controle da pandemia, você teve o gargalo em termos de produtos. Produtos não chegavam ou faltava, aí começou a subir preço.
isso. E essa enxurrada de dinheiro no mundo, essa falta de produto, de uma certa maneira foi fazendo os preços subirem, que a gente começou a ver um movimento ali para 21, 22 de inflação, então aumento dos preços, né, no mundo como um todo. A gente brinca aqui no Brasil, a gente está acostumado com inflação, né, historicamente, tanto, né? Mas mesmo assim a gente está acostumado. Eu peguei uma época que já teve inflação de 20% ao mês, cara. Imagina que era isso. Não, a história das maquininhas, né, no mercado lá, a precificação dos produtos. Eu vou mudar, a gente viaja um pouquinho aqui, eu tava vendo que na Argentina tá mais de 100, né? É exatamente isso. Mas daí tu tava falando, então como que isso impacta a inflação? E aí a inflação veio subindo, e aí nós aqui no Brasil, né, nós tivemos o Banco Central subindo juros novamente para conter a inflação. Então, para quem está em casa não sabe, sim, é o que a gente chama de política monetária, né? Até essa discussão que a gente está vendo do governo, né, em relação ao Banco Central, de juros altos ou não. Então, o Banco Central ele aumenta a taxa de juros para as pessoas gastarem menos, pouparem mais, tirar dinheiro da economia e você fazer com que a inflação ela caia. Né? Então isso vem acontecendo no Brasil. E aí começou a acontecer também no mundo. Então a gente viu inflação na Europa, e aí veio a guerra, mais ainda, aumentou o custo de energia, aumentou os preços na Europa, Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos é um dado interessante, assim, fazia mais de 40 anos que eles não viam inflação, né? Eles não sabiam o que era inflação. E tem muitos analistas nos Estados Unidos, gestores, são jovens, que nunca tinham estado no mercado de juros altos, então eles não sabiam lidar com isso lá fora também, né? Então, o cenário que a gente está hoje, o momento atual de mundo é Brasil, né, Estados Unidos, Europa, o mundo como um todo, com taxa de juros alta, né, elevada, acima dos patamares, uma política restritiva que a gente fala, inflação elevada, então tentando conter um pouco dessa inflação para estimular a economia, e é o cenário que a gente está hoje em termos do que vem impactando investimento de uma forma positiva para alguns ativos, negativa para outros. Então, acho que o pano de fundo, né, acho que é um pouco disso para a gente situar quem está em casa, está ouvindo, para entender e tá sentindo no bolso, acho que as pessoas estão sentindo no bolso. Isso, né? Eu posso não seguir o roteiro? Pode. É que ele falou sobre taxa de juros. Eles que se virem com a gente, né? Ontem, gente, eu nunca sigo o roteiro, tá? Não tem problema. Ontem saiu uma notícia do Banco Central, né? Uma carta que eu vi que alguns economistas falaram que foi didático a carta, né? Sobre os juros. Me explica um pouquinho, eu sempre eu tava vendo bastante essa semana, o Banco Central quer aumentar os juros e o governo quer ir contra. Me explica um pouquinho por que os juros é tão importante para a economia. Sim. Tá? Eu queria entender, eu sou bastante leigo, eu queria entender porque tá todo mundo falando, não, os juros tem que estar alto, os juros tem que estar baixo. Os juros tem que estar como, na verdade? Vai lá, Vanessa, o que você acha? Vai polêmica no ar. Não, juros altos ou juros baixos? Eu queria entender, entendeu? É uma briga do governo que pede para baixar e o Banco Central, que graças a Deus é autônomo, ele falou, não, a gente vai abaixar quando eu vi que tiver condições, né, fiscais. Tiverem condições para baixar. Um dos fatores, né? Me explica sobre isso, daí que eu queria entender. Na verdade, o Banco Central, ele mantém a taxa de juros alta porque ele está olhando para a inflação. Mas economicamente, isso é ruim. Uma taxa de juros alta para a economia é ruim. Acaba o investimento. Então, assim, as empresas financiam para que consigam girar ali o seu mercado. Uma construtora, ele não vai conseguir que as pessoas comprem muito apartamento porque eles vão financiar. Carro também. Então, a taxa de juros alta, economicamente, faz com que a economia não gire tanto. As pessoas não consumam muito. Não consumam tanto. Então, isso é muito ruim, tá? Mas a gente precisa aumentar essa taxa de juros para conter uma inflação que também não é boa. Então, hoje, a grande briga está isso. E aí, o Banco Central, ele fala, quando você me apresentar o arcabouço fiscal, que, na verdade, é o antigo teto de gastos, a qual ele mostra o quanto vai se gastar e ali ter um limite, ter uma receita que condiza com o seu gasto, ele fala, então me apresente algo que pelo menos justifique sinalize, né? Que eu consiga reduzir esses juros. Mas tá bom, agora vamos ao que interessa, porque eu acho que esse papo é muito legal, muito interessante. Eu gosto, para os economistas que estão lá em cima. Agora vamos pensar nas pessoas que são investidoras, o pequeno, médio empresário, o grande empresário também. Como isso impacta no investimento? Eu tenho meus investimentos. Eu quero saber, onde eu posso direcionar melhor o dinheiro nessa hora? Sim, a gente tem alguns fatores aí, tá? Então, quando a gente fala do mundo investimentos, a gente, olhando do ponto de vista de investimentos de renda fixa, né, que são aqueles investimentos que a gente tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de previsibilidade na remuneração desses ativos, que hoje eu acho que quem está em casa está acostumado, os CDBs, né, as LCIs, as LCAs, que os clientes têm por aí, acho que são os investimentos em renda fixa. Tesouro Direto é renda Tesouro fixa. Direto também é renda fixa, tá? Isso é importante. E é importante aqui, a gente tem dentro do universo de renda fixa, que a gente fala de indexadores, né?
Então, aquele que é vinculado à taxa Selic, que é o famoso pós-fixado, o CDI, aquele que te paga uma taxa pré-fixada, então quando você vai contratar, você já sabe quanto que você vai ganhar levado até o vencimento, e o atrelado à inflação, que te protege da inflação com um ganho real. Para esse tipo de investimento, o momento atual, para quem está entrando em investimento agora, ele é muito benéfico. Porque pensa que há talvez 2 anos atrás eu estava num cenário de renda fixa que minha taxa de juros era 2% ao ano, né? E a inflação chegou a 12% um ano depois. Hoje eu tenho uma taxa Selic de 13,75 e eu consigo ter dinheiro na renda fixa me pagando 13,75 ao ano, mais de 1% ao mês, com essa proteção. Né? Do ponto de vista dos investimentos de risco, e a gente, vamos entrar aqui em bolsa, ações diretamente, é ruim por quê? Porque quanto maior a minha taxa de juros, os investidores falam assim, poxa, por que eu vou para a bolsa comprar uma ação, correr risco, se eu posso ganhar na renda fixa? Só que a gente também tem um outro ponto, né? Quando tá barato a bolsa de valores, é oportunidade, mas até como a gente estava conversando, acho que um pouquinho antes da gente começar aqui, nada tá barato que possa ficar mais barato ainda. Né? Então tem que ter esse cuidado, acho que esse é o ponto. Então tem oportunidades, tem desafios, e aí a gente entra num ponto aqui que é muito do perfil do investidor, de cada objetivo, de cada um que tem em relação àquilo que pretende fazer. E aí a gente vai perfil por perfil, cliente por cliente, olhar isso, entender, diversificação. Então, às vezes, a história de nunca concentrar todos os ovos numa mesma cesta, ter um pouco de cada ativo, cada perfil permite isso. Mas o momento atual, ele acho que é um momento mais de cautela em relação aos investimentos. Né? Acho que basicamente a maioria das pessoas hoje estão muito preocupadas, principalmente com o tema que a gente falou, inflação, que é o que corrói o poder de compra, né? Todo mundo tem sentido isso. Então, a renda fixa vai ajudar um pouco a recompor esse poder de compra, fazer com que o dinheiro não se desvalorize ao longo do tempo, né? Então, eu vou tirar todo o meu dinheiro da renda variável e pôr na renda fixa? Não necessariamente. Aí entrou do bom. A gente vai já entender assim, o que você tem na renda variável, né? Como é que tá alocado? Quais são as empresas? Como é que é o momento? Como é que você fez isso lá atrás? Qual que é o seu objetivo? Porque vamos pensar assim, né? Renda variável, nada mais é ações, você ser sócio, um pequeno sócio de uma empresa. Se você tem boas empresas, que historicamente, o médio e longo prazo, empresa que vai dar lucratividade, tudo isso, talvez elas não tem por que você sair dela. Aí o ponto é, você tem estômago, né? Você tem perfil para sofrer, tem coração, exatamente, tem coração para sofrer no curto prazo, você tem uma outra boa reserva, sua carteira tá balanceada, às vezes talvez tenha que diminuir um pouco, ou não, ou aumentar. Então assim, não tem fórmula mágica, né? Não tem o melhor ou o pior aqui, não tem... Mas aí, Vanessa, quando eu chego então lá na Lacla, vou lá, vou começar a investir. Como você sabe qual é o meu perfil? Porque eu mesmo não sei qual é o meu perfil muitas vezes. Eu fico perdido. E a maior parte das pessoas não sabem, elas só querem investir o dinheiro. Como vocês descobrem isso? Você sabe que isso é muito interessante. Porque muitas vezes eu escuto do nosso cliente assim, não, quero entrar em bolsa. E quando a gente vê os ativos caindo, é o primeiro que fala, eu quero sair, não tenho perfil. E aí ele sai no momento errado. Você acha enganado ainda, né? Exatamente, aí ele sai no momento errado. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de perfil, é entender o quanto você realmente aguenta desse risco. Porque quando tá tudo subindo, é tudo lindo. É fácil falar que eu tenho um perfil arrojado. Mas e aí, quando tá caindo? E aí você precisa ter estômago, ter coração. E para isso, ter um assessor que vai te direcionar, que vai estar do seu lado, te explicando, isso traz um certo conforto. Porque você tem medo do desconhecido. Não que a gente tenha uma bola de cristal para falar assim, olha, não vai cair mais. Não é isso. Mas você entendeu o que aquela empresa traz. É uma empresa sólida? É uma empresa que tem um balanço sólido? Isso é muito importante. E aí o assessor vai fazer total diferença para você ali. Porque tem alguns momentos, tem algumas empresas que estão caindo e que você vai ter que realizar sua perda. Não tem como. Esperar. Exato. Mas aí você vai compensar de um outro lado, você vai ter uns investimentos que vai te compensar. Bom, essa empresa que hoje está com preço baixo do mercado, dá pra gente entrar. Mas o problema hoje grande é o imediatismo das pessoas. Gente, quando a gente fala em bolsa, a gente fala no longo prazo. Então, o retorno vem. Mas aí você precisa ter uma análise daquela empresa, da solidez da empresa e ter ali paciência também. Nossa, tô cheio de perguntas aqui. E até complementando um pouquinho do que você perguntou de perfil, e acho que é um pouco do nosso trabalho, é um pouco do nosso trabalho, assim, quais são os perfis antes? Então, os três principais, né? Que é o conservador, o moderado e o agressivo ali, tá? Eu sou moderado. Aí dentro desses tem o moderado mais conservador, tem o moderado bem moderado, tem o moderado mais agressivo, e aí vai depender também, junto desse perfil, não só são seus objetivos,
Então, na conversa que a gente tem com os clientes, acho que o primeiro ponto acho que todo mundo, a maioria dos clientes das instituições já respondeu o famoso suitability, ou perfil de investidor, aquelas 10, 15 perguntas. Não. Eu acho que não, meu não. Aquelas 10, 15 perguntas que vão definir ali, inicialmente, qual é o seu perfil? Um perfil conservador. Né? E aí, dentro do conservador, né, você precisa mais de disponibilidade, aí entra a nossa parte a nossa experiência de lidar com o cliente. Deu perfil conservador, mais precisa de liquidez, deu perfil conservador. Então, qual que é os seus objetivos? Então, por isso que é muito importante, mais um ponto aqui, as pessoas, quem está nos ouvindo assim, ter uma boa assessoria. Ter pessoas que vão entender o seu dia a dia, as suas necessidades, os seus objetivos, para que a gente consiga conduzir, e aí isso é importante. E o perfil de investidor, ele não é estático, ele muda ao longo do tempo. Então, os objetivos, sonhos, tudo muda, exatamente isso. Então é um trabalho que a gente faz ali, próximo com o cliente, com base no questionário e com base na conversa, né, no acompanhamento ao longo do tempo. Tá? E é uma pessoa que está pensando 24 horas nisso, né? É difícil a gente conseguir pensar 24 horas. Sim. E aí vem então uma outra pergunta que vem na minha cabeça. Eu vejo muitas pessoas, elas... Até budismo, tipo, a gente tava falando até antes aqui da criptomoedas, mas de vez em quando tem tesouro direto, que tá super bom, e as pessoas vão e direcionam todo o dinheiro para um só lugar. Sim. Isso é correto? Não, a diversificação é muito importante. Você sabe que a gente vê muito isso em fundo imobiliário? Coloca tudo em fundo imobiliário porque você vai ter sua renda isenta de imposto. Só que às vezes as pessoas esquecem de falar que o fundo imobiliário ele tem volatilidade, uma volatilidade não tão alta como uma ação, mas ele tem, a sua cota pode desvalorizar. É a mesma coisa seu imóvel, se você compra um imóvel, se você quer vender ele rapidamente, o que você vai ter que fazer? Reduzir. Ou como você tem um imóvel alugado, o seu inquilino saiu e você vai ter que bancar ali o IPTU, o condomínio. Então, o fundo imobiliário a gente vê bastante isso. Ele tem sim seu aluguel isento, mas você precisa saber que aquela cota também tem volatilidade. Por isso que ele é classificado até como um ativo de renda variável. Exato. Né? E aí, isso é importante se pergunta assim, porque assim, vou dar um exemplo prático que aconteceu no passado. Né? A gente estava com uma inflação no Brasil que chegou a 12%. Todos os clientes queriam colocar títulos que protegessem da inflação. Né? E aí colocaram a inflação. Aí a gente teve, o governo foi no meio, mais ou menos no segundo semestre do ano passado, reduziu o imposto do combustível e nós tivemos 3 meses de deflação no Brasil. Então, inflação negativa. Todo mundo que tinha papéis atrelados à inflação tiveram rendimento negativo. E é aquela história que a renda fixa não é tão fixa assim. E aí esse é um ponto. Então todo mundo, a diversificação. Os clientes que tinham, por exemplo, o pós-fixado, o CDI e a Selic, tiveram impacto menor. Então, como a Vanessa colocou, diversificação. E ao longo do tempo, né, um pouco do nosso trabalho alterando e ajustando os portfólios de acordo com o cenário. O que é melhor nesse momento, o que é melhor no outro momento. Então, nunca ter essa concentração ali para tudo, né? Acho que exato. A gente estava até falando antes aqui, a velha história que ninguém consegue falar nesses últimos dias, que é do Valdir Bigode, como chama o outro lá? Do William Bigode e do William Bigode. E do Scarpa. Os caras direcionaram todo o dinheiro para uma coisa, e aí até um erro maior ainda você estava falando para mim, né? Sim. Então, o que foi o grande erro nisso tudo aí? Acho que primeiro, assim, ganância, né? E falta de conhecimento, talvez. Acho que é isso também. Porque, assim, não tem rendimento fácil, alto, sem risco, né? Então isso que é importante. E você conhecer para quem que você está deixando seu recurso, seu patrimônio, qual a instituição, qual o histórico, quem são os profissionais, o que está fazendo. Então acho que foi uma junção de diversas coisas ali que infelizmente a gente viu ali. Aquela velha história, né? Meu amigo fez isso, Exato. ganhou dinheiro. Não existe almoço grátis, né? Não a gente tem. sempre fala, né? Meu amigo ganhou dinheiro assim, ganhou, então vou também fazer isso. O pessoal sempre promete uma taxa de, você vai receber 5% rápido ao mês. e garantido. O que eu posso garantir? O que é um investimento viável? Como você avalia assim, olha, Paulo, for oferecer isso para você, isso você pega? Você vai ter que ter como base uma referência, né? Hoje, a nossa referência é a taxa Selic. Então, se a gente tem uma taxa Selic de 13,75 ao ano, o investimento que vai te pagar 5% ao mês, não faz sem sentido. Risco conservador. Sem risco conservador não faz sentido. A conta Tráfico de droga, de repente, venda de arma legal. Não, alguma coisa assim, mas você vai ser preso, cara. É complicado. E é o que a gente falou, acho que é um tema extremamente importante que a gente vê muito. São as pirâmides, né? Então, para quem tá em casa não sabe como é que funciona as pirâmides. Então, eu vou lá, coloco um dinheiro, coloquei R$10 e aí estão me prometendo 5% ao mês. Aí a Vanessa vai e coloca mais R$10, aí com o dinheiro que ela colocou eles me pagam os 5%. Aí vai colocando outra pessoa, então eles vão usando o dinheiro de quem tá entrando para pagar quem tá em cima. Uma hora essa conta não fecha. Uma hora vai dar problema, vai dar ruim. Então a gente teve grandes casos, então assim, é muito importante. E é o que a gente fala assim,
nosso papel, e acho que um ponto, as pessoas quando, vou investir, vou ganhar dinheiro no mercado financeiro, na verdade o papel principal nosso papel é fazer preservação patrimonial. Então, quando a gente assim, o cliente, né, as pessoas ganham dinheiro na atividade principal, no trabalho dela, é a fonte de entrada do dinheiro. E aí o nosso trabalho é fazer com que aquele dinheiro que as pessoas estão ganhando se perpetue ao longo do tempo. Claro, tem um rendimento, ganha acima da inflação de acordo com o perfil, mas não é aqui, necessariamente, num primeiro momento, onde as pessoas vão ganhar dinheiro. Dá para construir estratégia, a gente fala de independência financeira e várias outras coisas ao longo do tempo, mas acho que o ponto de partida é preservação patrimonial, proteção patrimonial. E aí, a partir daí, a gente vai construindo, né, as estruturas para cada perfil. Falando em preservação e outras coisas, a gente sempre acompanha na mídia que a maioria dos golpes, como você falou, pirâmide, estão ligados a criptoativos, né? Que virou febre, né? Todo mundo acha que vai comprar e vai ganhar muito dinheiro. Você acha que falta ainda um pouco de conhecimento da população em relação a investimentos em criptoativos? Bastante, né? Porque falta no básico já, né? Já falta no investimento tradicional ali, talvez no tesouro direto, até mesmo poupança, falta... Infelizmente no Brasil a gente não tem essa cultura da educação financeira. Acho que aos poucos agora, acho que está iniciando ainda, bem pequeno, mas falta. E assim, quando a gente fala de um criptoativo, né, uma moeda digital, ela é atrelada a uma tecnologia por trás. Né? Não tem um ativo real. Então você fala de uma ação, tem uma empresa. Você fala de um título de renda fixa, tem um banco por trás, o Tesouro Direto tem o governo. Você fala, né, de algumas estruturas, você tem um amparo por trás de algum tipo de ativo. A criptomoeda, você não tem assim uma O que é a criptomoeda, né? É intangível. Não consigo entender, na verdade. Você fala, por exemplo, do ouro. O ouro também tem, baseado, é um ativo real. Mas você fala do criptoativo, é baseado numa tecnologia. Então, assim, como é que você precifica, né? Claro que um Bitcoin, por exemplo, qual que é o valor real do Bitcoin? Uma empresa você consegue entender o que é um Bitcoin. É isso. Uma ação você sabe, é baseado no fluxo daquela empresa, nos rendimentos, a lucratividade, né? Você tem tudo isso. Um criptoativo, claro, é uma tecnologia por trás, é uma forma de você sair um pouco dos investimentos tradicionais, mas hoje é um dos investimentos mais especulativos de maior risco, a gente fala volatilidade, oscilação que hoje. tem. É, maior risco. Acho que hoje muita gente ganha dinheiro com isso, né? Ganhou, tem muita gente que ganha também, mas ainda assim, são poucas pessoas muito especializadas, talvez da área de tecnologia, e que estudou muito isso. Não sou eu, não é o meu amigo que, poxa, investe em criptomoeda que você vai ficar rico e milionário. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, muita cautela. O grande problema é esse, né? As pessoas acham, eu vou ficar rico rápido. O investimento fica rico rápido? Não. Eu brinco que você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho, né? E aí o seu investimento, você vai cuidar para ter ali o aumento do seu patrimônio. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem a nosso favor os juros compostos, que faz com que a gente tenha ali ao longo do tempo um retorno grande, né? Mas não é que você vai ficar rico do dia para noite, não é isso. Tanto que a gente viu corretoras de criptoativos nos Estados Unidos, na Europa, quebrando por diversos fatores que tiveram ali de liquidez, algumas coisas nesse sentido. Então é bem complicado, às vezes... Já que você falou em quebradeira aí, esses bancos que estão quebrando no mundo, eu ia falar isso. Como que impacta no nosso investimento aqui no Brasil? Vamos lá, assim, acho que primeiro o impacto no Brasil hoje é muito pequeno, porque hoje o nosso sistema financeiro brasileiro é um dos sistemas mais sólidos, justamente porque ele foi construído por tudo que a gente já passou no Brasil economicamente, de inflação. Lá atrás já tiveram bancos que quebraram, então... Forjado no calo. Já forjado, assim, exatamente. Então, os nossos ciclos de inflação e juros altos, então tem todo uma proteção e um acompanhamento do Banco Central da saúde desses bancos, como é que tá isso. E aí eu vou trazer um exemplo, né? O Silicon Valley Bank, que quebrou nos Estados Unidos, ele quebrou muito também por falta de gestão do banco. Então o que aconteceu ali? O banco ele tem que fazer o casamento em passivo e ativo. Né? O que ele tem que pagar, ele tem que receber. E aí o dinheiro do banco estava lastreado em títulos do Tesouro Americano, grande posição. E aí pensa que assim, ele estava lá num título do Tesouro Americano, por exemplo, pagava 2% ao ano. Os juros nos Estados Unidos subiu para 4%, aquele título que ele tinha que ele tinha 2 valia menos. Então, teoricamente, o financeiro que ele tinha ficou menor. Então, ele tinha um descasamento.
e a partir daquilo ele começou a não ter mais liquidez se todo mundo pedisse resgate, ele não conseguia vender os títulos que ele tinha do Tesouro, ia ter menos dinheiro para pagar, e aquilo começou. Aquilo ali foi, teoricamente, né, quando a gente vê os economistas, especialistas, foi um erro de gestão do banco. Isso não aconteceria no Brasil, por exemplo, porque a gente já está acostumado a juros altos, juros baixos, o gestor do banco ali, que a gente fala do tesoureiro, vai fazendo isso. Então, foi um caso pontual em relação àquele movimento. E aí, claro, gerou um pouco de certeza de bancos regionais e aí as pessoas... Porque, às vezes, um banco quebra, não às vezes também pela saúde financeira, pelo boato, né? Pelo medo das pessoas. O banco tá bem, as pessoas vão lá e começam a sacar dinheiro. E aí os bancos geralmente trabalham alavancado, né? Então, e aí você quebra um banco por causa disso. Então, os Estados Unidos foi lá, o governo foi lá, o Banco Central falou, gente, tá tudo ok, a gente tá colocando dinheiro, a economia tá sólida. Europa, e a gente pega um caso bastante que... Só pra fazer um parênteses aí, é muito louco esse negócio do boato, que tempo atrás eu tava no grupo de uns conhecidos meus, daí o pessoal chegou pra mim assim, falando, a Americana quebrou e tá tendo um boato que amanhã a XP quebra. Tá vendo? Não dá. Eu falei, gente, não é bem assim. Aí o pessoal faz o quê? Começa a retirar, né? Mas quebra, não quebra, né? Não quebra. Não, é muito importante isso. E aí quando a gente olha para a Europa, que teve o caso do Credit Suisse, o Credit já era um banco que já vinha há muito tempo com diversos problemas, já estava, então assim, é que a gente tem um ditado que diz, né, a hora que a água baixa a gente vê quem está com o bombom de fora ali, então veio a crise e aconteceu, mas também rapidamente, né, acho que o governo do Banco Central Suíço fez a operação e deu uma blindagem. Então assim, quando a gente olha esses casos inicialmente, o impacto não é uma crise de 2008, por exemplo, quando a gente viu o impacto. E o Brasil, aparentemente, pelo tudo que a gente sabe, olhando a economia, está bem protegido. E aí você tocou num ponto que eu acho que é importante. Hoje, o acesso à informação e a rapidez da informação, ela é boa, mas a gente tem que tomar cuidado às fontes das informações e os boatos. Porque realmente, por um boato negativo, você pode, né, acabar com grandes empresas. Então tem que tomar cuidado de onde vem essas informações, o que é fake news, o que não é. E aí eu quero puxar um ponto para a XP que você comentou aqui. Hoje, a XP ela tem um grande benefício, né? Então, diferente de um banco, que você coloca o seu dinheiro no banco, ele vai, não via um CDB, ele vai pegar seu dinheiro e vai emprestar para outras pessoas, e o banco depende que aquelas pessoas paguem Tem um para te amigo pagar. meu, Reinaldo Domingos, que é educador financeiro, ele fala que o banco é o maior devedor do mundo, né? Exato. Porque ele pega o seu dinheiro para mexer com o seu dinheiro. E vocês acham que é ruim ter dívida? Não. É isso, é exatamente isso. Então, o seu dinheiro ali do banco, você tem esse ponto. Na XP, nós somos uma plataforma, nós distribuímos os produtos de diversas instituições. Então, quando você entra na plataforma XP, vou aplicar num fundo de uma gestora A, num fundo de uma gestora B, e aí, de uma certa maneira, isso vai fazer com que você tenha uma segurança que o seu dinheiro não está diretamente na XP, se a XP quebrar. Então, se a gente for pensar do ponto de vista de segurança, a XP acaba sendo, às vezes, até mais segura do que um banco. Porque você acessa diversos produtos, diversos bancos, diversas instituições, e você dilui o seu risco em relação a estar concentrado numa única instituição, num único banco, por exemplo. Também investir no Brasil tem uma garantia que é o fundo garantidor, né? Como que funciona isso aí? Sim, mas lá nos Estados Unidos também. Tem? Sabe? Sim. Tanto é que quando a gente teve essa notícia do Silicon Valley Bank, eles honraram com todos os pagamentos que, inclusive, estavam acima do fundo garantidor de crédito, que lá é $250 mil. Aqui é quanto? Aqui, R$250 mil. Tá bom, né? O que é interessante, tá? Não são todos os investimentos que têm essa proteção do FGC. Quais, você sabe? CDB, LCA, poupança, LCI, que tem essa proteção. Então, um fundo, ações, porque ações você, na verdade, não está emprestando dinheiro para a empresa, você está se tornando sócio, esses não têm essa garantia. Você, na verdade, quando você compra ação, você é um empreendedor, né? Exatamente. O FGC ele está garantindo tudo aquilo que você está emprestando dinheiro diretamente para o banco e o banco vai usar esse dinheiro. Então, o CDB, como eu comentei, você empresta dinheiro para o banco pega seu dinheiro e vai trabalhar o seu dinheiro. Então, o FGC garante assim, se o banco tiver problema de liquidez, ele quebrar, eu te garanto até 250 mil por CPF, por instituição. 250 mil por CPF. 250 então, mil. eu posso investir 250 aqui, 250 ali, 250 ali, que nunca por vou CPF, instituição financeira limitada a R$1 milhão. Tá. Então eu posso pegar... 4 instituições financeiras até R$1 milhão vai ter garantia. Exatamente. É claro que assim, 4 bancos quebrando ao mesmo tempo, pouco provável, não vou falar impossível, nada é impossível, mas é pouco provável disso acontecer. Então o FGC ele vai garantir esse tipo de aplicação. Porque, por exemplo, os bancos emitem outro tipo de investimento, renda fixa, são as letras financeiras, por exemplo. Que a letra financeira nada mais é para financiar a estrutura do banco. Então, por exemplo, o banco precisa de dinheiro para contratar pessoal, para investir em tecnologia, aí ele emite uma letra financeira, que não é o dinheiro que ele vai emprestar, é o dinheiro da operação. O FGC não cobre.
o CDB que ele vai usar para emprestar, o FGC, LCI, LCA, CDB, poupança, é coberto pelo FGC, tá? Então tem alguns pontos aí importantes. Eu quero fazer eu tô até acompanhando aqui, que eu vi que o dólar abaixou nos últimos 3 dias, né? Sim. Quanto isso impacta também em investimento? O dólar, a moeda, impacta bastante? Assim, E dólar é investimento? Isso que eu pergunto. Exatamente. Dólar em si Espécie. não é investimento, tá? Dólar, a gente não tem uma... Quando vai montar uma carteira de investimento, investe em dólar. É muito usado para proteção ou... Aí sim, você pode ter investimentos em dólar, né? Em moeda estrangeira, até a Vanessa pode complementar um pouco depois disso. Mas o dólar, ele impacta diretamente nos investimentos, porque depende do tipo de investimento que você tem. Então, por exemplo, tem uma ação de uma empresa que exporta, né? Que depende de entrada de dólar. Se o dólar cai, teoricamente a receita dessa empresa pode cair porque é um dólar menor, então ela vai receber em dólar, vai receber menos reais depois da hora que converte. O dólar, ele tem um ponto importante na economia, na inflação. Um dólar menor, teoricamente melhor para nossa inflação. A inflação cai. Então, indiretamente, o dólar, ele é um termômetro de diversos fatores em termos de investimentos. Poxa, a renda fixa, o meu CDB-DI, por enquanto, impacta nesse momento? Nesse momento, não. Pode impactar para frente. Dólar menor, menos inflação, juros maiores. Se os juros cair, o meu investimento que é atrelado ao CDI cair, recebo menos. Tem uma ligação direta com alguns ativos e indireta com os outros. Mas a gente também tem a forma do dólar para investimento fora, né? Para patrimônio internacional. Que isso realmente a gente recomenda essa diversificação. Você está mitigando o seu risco. Você está deixando ele não só risco Brasil, mas fora. Né? Hoje eu brinco que o governo ele tem reserva em dólar. Então, hoje está muito mais fácil de você investir e é importante. A gente está falando dos Estados Unidos como uma economia forte. Então, se eles entram numa recessão, a facilidade deles se recuperarem é muito mais rápido do que a gente. E o dólar é uma moeda forte. Né? Então, sim, vale a pena a gente diversificar, ter um pouco de dinheiro lá fora. E hoje está muito fácil. No próprio aplicativo da XP, você já consegue fazer ali, tá sua conta lá fora, e você já consegue visualizar isso tudo no único aplicativo. É muito simples. Mas dentro disso, vocês falaram no começo que a rentabilidade no Brasil é muito maior por causa que o nosso juros é maior. Sim. Isso não eu vou deixar o dinheiro lá fora que eu vou ganhar menos ou não? É só para entender. E só para complementar, hoje as pessoas passaram a investir bastante lá fora? Sim, a gente viu um grande volume indo, tá, para fora, sim. Esse ano a gente teve ali, eu não consigo me lembrar a quantidade, mas aumentou bastante e a procura também, tá? Na verdade, até respondendo aí sua pergunta, sim, lá vai render menos, mas a gente está num momento também atípico, com uma taxa de juros lá fora mais alta do que era antigamente. Você tem ali a sua variação cambial e é o que eu falei. Na verdade, você está diversificando não para ter uma rentabilidade muito maior do que você tem aqui. Porque o próprio investidor lá fora, ele traz o dinheiro aqui porque nós temos uma taxa de juros muito alta. Mas é para proteção. Então, essa diversificação vai proteger seu capital. Você sai só de um risco país e diversifica Ganha um pouco risco. Menos. Exato. Mas Quanto a tem um ponto rentabilidade lá fora, mais ou menos? Hoje a gente consegue achar, o que a gente fala de bonds, que é um título de renda fixa emitido por empresa lá fora, pagando 5% ao ano em dólar. Mas você fala, poxa, 5% em dólar, Brasil 13%. Faz sentido? É que quando a gente fala de investimento lá fora e você dolariza patrimônio, você tem que pensar com a cabeça em dólar. Você não pode mais ficar pensando com a cabeça em reais. Então, 5% em dólar hoje é uma taxa muito alta. Pensa que coisa de um ano atrás era 0 a 0,25 a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, assim, 5% em dólar é bastante. E é como a Vanessa colocou. É uma forma de você ter uma preservação patrimonial externa, então de qualquer risco que possa ter aqui no Brasil, e também acessar um mercado que hoje o mercado americano você acessa o mundo inteiro. Né? O Brasil hoje, ele representa mais ou menos 2%, 3% né, dos ativos de bolsa, ainda variável, né, do mundo. Assim. Então, você está nos Estados Unidos, aí você consegue acessar ativos literalmente globais, hoje a principal economia do mundo. Então, quem investe, dolariza o patrimônio, investe em dólar, tenham o pensamento em dólar. Então, não fiquem convertendo em reais, porque não é essa a dinâmica do investimento lá fora. Né? Não gostei da ideia de investir em dólar. Isso é interessante. Agora vamos falar dos erros. Tá fácil e prático. Hoje está muito fácil. Só 2 cliques já. Exatamente. Agora vamos falar dos erros. Eu estava comentando aqui antes que eu tenho muito de erro financeiro. Eu falei que não ia falar, mas vou falar. Eu tenho dinheiro em poupança ainda e tenho dinheiro parado. Eu tenho dinheiro que eu fico em caixa. Você estava falando para mim, Vanessa, que é um grande erro, né? Por quê? Sim. Na verdade, você até colocou, né? Nossa, eu deixo o dinheiro em caixa para ter uma proteção.
Gente, conta corrente não tem proteção. É melhor você deixar ali num CDB com liquidez, que aí sim você vai ter a proteção do fundo garantidor de crédito, por exemplo, porque a conta corrente não vai ter. Eu preciso do dinheiro, eu consigo pegar na hora. Sim, se coloca no CDB com liquidez, só clicar você já vai ter o dinheiro na sua conta. E até porque você também tem ali um reajuste, né? Senão você vai deixar seu dinheiro na conta corrente, você não tem ganho nenhum, você vai perdendo o seu poder de compra. E na poupança também. Também, né? Hoje em dia o rendimento da poupança não cobre a inflação. E aí tem um ponto importante, né? Que a poupança ela rende uma vez por mês, na data do aniversário. Então se você precisar do dinheiro e resgatar antes da data do aniversário, você não teve rendimento nenhum. Não tem rentabilidade diária, né? E poupança é juros simples. Não é a mágica dos juros compostos que a gente estava conversando antes de começar o bate-papo aqui. Então, assim, tem esse ponto também. Tem isso. Então, a poupança... Claro que é o primeiro, é o mais comum, é o mais conhecido, até porque a gente falou educação financeira. Mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, o famoso Tesouro Direto, Giro Selic, conservador, liquidez, pode resgatar, rende todo dia. E é até fazer um disclaimer aqui, acho que tudo, para quem está em casa, assim, tudo que a gente está conversando, assim, não é recomendação de investimentos, né? Acho que é mais do ponto de informação. Então, é sempre depois, né, as recomendações com um assessor de investimentos, com perfil de investimentos, só que acho que é importante a gente colocar isso também. Então, vamos lá. Pensando então em forma prática. Em quais aplicações eu posso pôr meu dinheiro para ter liquidez imediata? Tesouro Selic é uma delas. Tesouro Direto, o famoso Tesouro Selic. Mas tem vários tesouros. Isso, e aí o Tesouro Selic por quê? O Tesouro Selic você pode resgatar e aplicar a qualquer momento e teoricamente você não sofre nenhum tipo de negativo na saída ou marcação no mercado sentido. Os CDBs dos bancos de liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento. Os fundos de renda fixa conservadores de liquidez diária também é uma forma de você ter. Então são o conservador do conservador do conservador, né? Que você pode ter ali como alternativas de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade, com a instituição que você está também, por exemplo. Agora, mudando um pouco de foco, assim, eu sou empresário, o Rogério também é empresário, e eu tenho meu investimento, a gente está falando muito de investimento pessoa física. Qual é a diferença do investimento pessoa física para pessoa jurídica? E como eu devo pensar em investimento pessoa jurídica? Na verdade, assim, na pessoa física você consegue ter alguns benefícios tributários que você não tem na pessoa jurídica. Então, hoje, uma LCA, uma LCI, por exemplo, você tem isenção de imposto. E na pessoa jurídica você não tem isso. Então, é um benefício a mais que você pode ter dentro da pessoa física. Então, por isso que às vezes muitos investimentos a gente acaba recomendando. Tributariamente, você tem ali na pessoa física mais benefício. Então, tipo, praticamente hoje não tem muitos estímulos para as empresas investirem? Tributariamente, dessa forma, não. Mas não que você não tenha investimentos. Você Mas pode também colocar. Né? Sim. E outra, você vai ter os fundos, você vai ter CDB também, você vai ter ações que você pode ter dentro da pessoa jurídica, você vai ter muito parecido os investimentos, né? Mas alguns você não vai conseguir ter esse benefício tributário. Que quando você coloca na balança, é um dinheiro a mais que você está ganhando. Mas como empresário, então, como eu devo agir? Eu devo ter, então... Seria mais vantajoso, esses... que eles falaram, conservadores, esses investimentos mais conservadores. Então... Aí depende... Não, mas até assim, eu tenho que ter um investimento, então eu faço o investimento da minha empresa para a pessoa física e direciono para a empresa? Não, aí na verdade assim, a gente precisa separar um pouco que é importante isso, né? O caixa da empresa, a necessidade de fluxo de caixa da empresa e a pessoa física. Então hoje assim, a gente sabe que tem empresas que não podem fazer a troca da pessoa jurídica para a pessoa física. E aí a gente sabe que o dinheiro de pessoa jurídica, teoricamente, ele é mais nervoso, né? Ele precisa ser mais protegido, então vão ser os investimentos mais conservadores, vai ser visando preservação desse caixa para também não ficar parado em conta corrente e esse dinheiro não perder valor ao longo do tempo. Então são os investimentos mais básicos de liquidez. Aí tem um outro... Mas então o caixa da empresa tem sempre investido? Sempre investido. Acho que até porque assim, poxa, você vai ter um dinheiro, um caixa da sua empresa parado, sem remuneração e perdendo valor ao longo do tempo, né? Então sempre investido no mais conservador e hoje em dia o mercado proporciona ativos de investimento para pessoa jurídica que remuneram bem esse caixa dessa empresa. Vocês fazem também trabalho para pessoa jurídica? Nós fazemos também. A gente consegue fazer. Então a pessoa, o dono de empresa, ele pode fazer com vocês, eles chegam e falam, olha, eu quero investimento para minha empresa e também ele pode também aproveitar e faz para pessoa física, mas são dois diferentes que vocês selecionam. E até é legal, porque assim, a gente consegue entender dentro da pessoa jurídica a necessidade do cliente, porque a gente sabe que ele precisa de uma liquidez maior, então ele precisa movimentar isso. E a gente consegue rentabilizá-lo dessa forma. Sim. E aí tem um outro ponto. Existe. Aí tem. É claro que na pessoa jurídica, né, a tributação ela vai ser maior,
porque entra como ganho financeiro, né, nas alíquotas de imposto de renda. Já na pessoa física, a gente tem os benefícios fiscais e acesso a investimentos que a jurídica acessa, mas tem imposto. Então, vou dar um exemplo. LCI, LCA, que são isentas de imposto de renda para pessoa física, na jurídica tem tributação. Você pode aplicar, mas tem tributação e às vezes não é tão vantajoso. Né? Na física a gente tem os famosos CRIs, os CRAS também, ou como a Vanessa começou, o fundo imobiliário que o rendimento ele é isento para pessoa física. Posso fazer tudo isso para a jurídica, mas eu vou ser tributado e às vezes não vai compensar, não vai valer a pena, tá? Então, e outra coisa que eu penso sempre em investimento, eu acho que eu tenho que ter várias formas de investimentos, né? Tipo, eu penso agora no que eu quero fazer no fim do ano e também na minha aposentadoria. Eu tenho que pensar nessas formas, né? E quais são as diferenças de investimentos existentes nesses pontos de tempos? A gente tem ali, é o que a gente fala assim, são as reservas, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo, aposentadoria. E aí a gente vai trabalhar de acordo com o perfil. Porque às vezes tem cliente de um perfil mais conservador para longo prazo, que se a gente entrar num título, vou dar um exemplo, né? Renda fixa, pré-fixado, que me paga 14% ao ano, comprei um título super longo lá do Tesouro e vou deixar e já sei quanto que eu vou ganhar. Ou também, para o longo prazo, a ação pode ser um ativo para o longo prazo, para cliente que tem perfil de longo prazo. Tem os fundos de previdência também, para uma reserva de aposentadoria, sucessão. Então a gente vai tentar, junto com o cliente, casar nessas reservas e as caixinhas que a gente fala assim, para cada perfil ajustado a cada momento e cada objetivo. Poxa, eu vou viajar daqui 3 anos, quero fazer uma viagem internacional. Aí sim, talvez, entra o que vocês falaram, investimento em dólar. Mas é não um investimento, mas uma proteção. Porque aí eu vou assim, eu vou precisar de 5 ou 6 mil dólares lá na frente. Vou investir em dólar para que lá na frente eu tenha 5, 6 mil dólares. O dólar pode subir, o dólar pode cair. Em reais eu posso ver a oscilação. Mas em dólares eu vou me proteger para determinado objetivo. A gente vai casando os investimentos de acordo com os objetivos de cada cliente. E uma coisa importante nisso tudo é pensar que a maior parte dos gestores, empreendedores, eles fazem investimento em INSS, só que eles vão ter uma bela de uma descoberta quando eles forem se aposentar, né? Exatamente. Que vai cair muito o rendimento deles. Então é importante já estar montando um fundo. Como montar esse fundo? Qual o valor ideal? Na verdade, sim, não tem um valor ideal. A gente precisa sentar com cada investidor e entender qual que é a renda dele, o que ele quer ter de renda lá na frente, qual vai ser o momento de vida, assim, hoje ele tem um gasto, talvez lá na frente vai ter esse gasto, e aí existem algumas contas, existem algumas formas da gente conseguir calcular e falar, para você na sua aposentadoria precisa ter tanto de dinheiro acumulado para você numa taxa X e resgatando esse valor que você quer ter. Então não tem uma... Então, assim, é individual para cada... E aí depende, né? Hoje um jovem de 20 anos, ele tem mais prazo para guardar e precisa de menos dinheiro do que uma pessoa que já está com 40 anos, tem menos prazo e precisa de mais dinheiro de aporte. Então, esses cálculos que a gente vai fazer ali. Mas acho que assim, até um recado para quem... O quanto antes começar a fazer essas reservas é importante, porque no Brasil a gente tem o benefício dos juros compostos, a mágica dos juros compostos, que é essa bola de neve positiva, né, ao longo do tempo, aportes, e entendendo, né? Então a conversa é, poxa, hoje eu tenho uma renda de tanto, essa renda lá, quero continuar tendo essa renda de tanto lá na frente. Quanto que eu preciso guardar, acima da inflação, então todos esses cálculos que a gente consegue fazer. Eu sou meio leigo. O que é small caps? Small caps são ações de empresas pequenas, tá? Então vamos pensar assim, Petrobras, Banco Itaú, Banco Santander, Bradesco, são grandes empresas sólidas, chamadas de blue chips, né? As small caps são empresas menores, são empresas que são mais sensíveis a ciclos econômicos, são empresas que estão começando, que são mais voláteis, digamos assim, que oscilam mais, tem mais risco maior, tá? São empresas menores, as small caps são empresas menores. Então, tipo, eu vou ter um risco maior investindo... Vai ter um risco maior, mas um potencial de retorno maior também. Esse que é o ponto. Então, pensa que eu sou uma grande empresa, eu sou... vou dar um exemplo do Banco Itaú, tá? Pegar aqui, eu sou o Banco Itaú. O Banco Itaú já são um dos maiores bancos do Brasil. Eu não tenho muito mais para onde crescer hoje, né? Eu tenho gerar rentabilidade na instituição, mas não tenho mais para onde crescer. Eu sou um banquinho pequeno que acabou de abrir na esquina ali. Eu tenho potencial de crescimento, porque eu tenho todo o mercado para ir para cima. Então, o meu potencial de retorno ele é muito maior, mas o meu risco também ele é muito maior. Entendi. Então, é basicamente essa diferença, tá? Entendi. Valeu, Paulo. Desculpa aí que eu... Não, mas... Eu sei, Já que tá falando de ação, eu acho uma coisa bem interessante falar essa questão de ação. Eu queria... Ações. Eu vejo muitas pessoas, tipo, eu tenho amigos meus que eles são home broking. Ficam mexendo, brincando com isso. Acho um risco. É um risco. Como que é essa questão? E como uma assessoria pode ajudar a gente no investimento de ações? Eu acho que sim. Tem risco, né? Mas depende... Tudo é questão de conhecimento.
né? Acho que tudo é questão de conhecimento. Se você estudar, você pode comprar e vender ações e pode ter... Tanto que existem profissionais que fazem isso. Mas a gente vê que a maioria das pessoas, pessoa física, um amigo meu que opera home broker, não é a atividade principal dele, né? Teoricamente ele não estudou para aquilo, não se especializou naquilo, ele não vive daquilo. É paralelo, ele tá no trabalho, mas tá no celular ali comprando e vendendo uma ação. Não tem uma profundidade, né? Acho que tem os seus riscos, pode dar certo, pode não, mas é até engraçado, assim. Aí... Você sabe que eu até falo... O seu amigo te contou das perdas? Porque ele só te só conta fala dos quando ganha. ganhos. A gente Ele só fala fala dos isso ganhos. sempre, Das perdas ninguém fala. Eu tinha um conhecido meu, a gente tava sempre na empresa assim, ele falava pra todo mundo, poxa, eu tô ganhando dinheiro pra caramba. E eu sempre era o cara que questionava ele, assim, todo mundo, não, então, e todo mundo foi no embalo dele, muita gente perdeu dinheiro por causa disso. Sim. Mas você sabe que isso entra bastante no que o Thiago falou. Hoje, a gente tem uma bolsa que está com preço descontado. Então, é a oportunidade de entrar. Mas não, as pessoas geralmente entram quando a onda tá lá em cima, né? Nossa, olha que tô ganhando dinheiro, tô ganhando. E aí todo mundo entra. E a onda, ela sobe, mas depois ela desce. Isso são ciclos. E aí é onde todo mundo perde. Eu escuto muitas pessoas que falaram assim, nossa, eu investi meu fundo de garantia lá atrás, na Petro, na Vale, perdi dinheiro. Mas por quê? Foi aquela onda, todo mundo entrou e depois cai. Então, é onde você precisa diminuir seu imediatismo e ter paciência, né? E é o que eu comentei, assim, você tem que saber o que você tá fazendo, né? Então, às vezes o seu amigo, realmente, às vezes ele pode estar ganhando dinheiro, mas talvez o que ele tá fazendo não vai se aplicar a você. Você vai ter o tempo para fazer análise, o acompanhamento, em tudo isso. Mas assim, na maioria das vezes, né, a maioria dos casos, as pessoas perdem mais do que ganham. E aí tem que ter toda uma disciplina. Tem pessoas que vivem disso, que aí se especializaram nisso, aprenderam isso. Mas também a gente vê muito, o curso de aprenda, operar, home broker, vender ações, ganhar dinheiro em ações. Poxa, será que aquela pessoa ganha? Talvez tenha ganhado dinheiro mesmo, e para ela seja bom, mas tá ganhando agora dinheiro vendendo curso, talvez, né? Então tem que tomar cuidado. Não tô falando assim, não vou generalizar, né? Acho que isso é importante, mas tem que tomar muito cuidado e saber quem é aquela pessoa, como é que ela faz? Aquilo se aplica a você? Que é a história da criptomoeda. Tem gente que talvez possa estar ganhando dinheiro, mas será que é uma grande massa? Ou são o que a gente chama de outliers específicos, aquilo ali? Então tem que tomar cuidado. E nada melhor do que você, às vezes, delegar isso para um assessor, para uma estrutura que tem pessoas que fazem isso. Por exemplo, dentro da Láquila nós temos lá um time de traders que acompanham só ações. Então, eles estão 24 horas olhando as empresas, acompanham a empresa, acompanham o resultado, olhando o balanço, olhando tudo isso e de uma forma muito, muito próxima, com muito cuidado. E para todo o perfil. Porque ações também tem um perfil. Eu tenho aquele cliente mais conservador em ações que ele quer ter dividendos. Não quer ficar comprando e vendendo, não é ganhar na especulação do papel. Eu tenho os clientes que querem comprar e vender. Então eu também preciso saber o perfil do meu cliente, agressivo, digamos assim, com ações também. Isso é importante. A pergunta que eu nunca fiz, eu sempre tive vontade de fazer e hoje eu vou fazer, gente. Eu não quero nem saber. Meu Deus. Onde vocês investem seus dinheiros? Olha, assim, eu vou falar, a minha conta pessoa física é diversificado, não tá concentrado, assim, tem um pouco de cada coisa. Tem um pouco de renda variável, tem um pouco de fundo imobiliário, tem um pouco de renda fixa, tem um pouco de inflação. Já perdeu? Tem um pouco de... Já perdi. Sim. Já perdi, eu vou falar, perdi recentemente com o impacto que teve de Americanas, então já perdi. Nossa, eu ia perguntar sobre isso. Já perdi. E aí eu vou falar, quando eu comecei... Ninguém imaginava? Americanas, eu acho incrível, assim, porque... Ninguém imaginava. Tanto que pegou gestores de fundos, né, que tinham não a parte de ações, mas tinham renda fixa, né, tinham crédito, tinham títulos Americanas que sofreram com isso, porque a Americana era considerada uma empresa de rating, né, de qualidade de crédito muito boa. Aí a gente vai entrar nos boatos também. O pessoal disse que saiu da Americanas e migrou pro Mercado Livre, é verdade? Isso porque, assim, aconteceu bastante, porque o Mercado Livre, teoricamente, estava mais sólido e conseguiria pegar essa parte do mercado que a Americana está deixando. Tá? Então, teve um movimento ali, mas acho que o setor varejista no Brasil como um todo está sofrendo, né? E a gente volta naquele ponto, juros altos, bom por um lado para investimento, ruim para economia, porque as pessoas estão deixando de comprar, exatamente. Sim, isso. Você é um silvestre. Minha carteira também totalmente diversificada. Tenho investimento lá fora, fundo imobiliário, tenho ações. Também tem algumas ações que eu tô carregando aí perda, mas vamos deixar aí no longo prazo. Algumas que eu tive que sair com perda, que eu achei que não dava mais para esperar. Tenho renda fixa, tenho inflação. Tenho uma carteira aí bem diversificada. Isso vai mudando, né, ao longo do tempo também, objetivo, tudo. E assim, eu tenho quanto eu tenho que investir em cada
casa que tem nessas questões de investimentos, como eu decido isso? Porque eu vejo uma complicação muito grande nessa questão. E só para complementar, existe um valor mínimo para investir? Não, hoje você consegue comprar tesouro, ir lá no site do Tesouro Direto, que é o do governo, e comprar, tá? R$30 você já consegue comprar um título do governo. E aí até falando um pouco, até da própria XP, né? A XP fez um trabalho, né? A XP tá há 20 anos, né? Hoje é a maior corretora de investimentos na América Latina. Ela fez um trabalho de democratizar o investimento. Então, às vezes, investimento que você tinha no seu banco, que precisava de valores expressivos para você poder acessar, ou só grandes investidores, na plataforma da XP você acessa investidores fora do Brasil com R$100, R$500. Então, isso qualquer investidor hoje consegue fazer, então não tem grandes valores. Aí do ponto de vista que você comentou, quanto eu coloco aonde, o quê, eu volto naquilo que a gente comentou lá atrás do perfil de investidor, de entender o seu perfil, porque aí existe todo um time que a XP tem para cada perfil, qual que seria o percentual para alocação. Um conservador, tantos por cento em renda fixa, dentro de renda fixa, inflação, pré-fixado, pós-fixado, pós multimercado, e aí vai tendo um acompanhamento e um balanceamento da carteira ao longo do tempo. Então, vai depender do perfil, vai depender dos seus objetivos. Por quê? Porque também você pode ser um cliente arrojado. Só que neste momento de vida que você tá, você vai comprar um imóvel daqui a um ano. E aí esse dinheiro você precisa ser mais conservador. Então tem isso também. Então às vezes tem a disponibilidade versus a capacidade que você tem de aplicar em algum tipo de risco ou não, né? Seu momento de vida é importante. É importante. Seu momento de vida é importante a gente entender. Né? Então, não, Vanessa, meus filhos já estão criados, não tenho grandes despesas, eu vou comprar um imóvel. Então, você tem ali um prazo maior para você investir. Diferente de quando você tem um filho pequeno, você tem que pagar a escola, acaba surgindo ali, vou comprar um carro, vou trocar de carro, surge um monte de despesas extras. Então, isso a gente tem que levar em conta também. Você viu que não tem resposta, não tem certo ou errado. E você sabe e você tá investindo no quê? Tá E você? Então, outra pergunta que eu ia fazer. Hoje eu tenho tanto investimento que eu me perco. E como investidor, eu fico assim, eu tenho que saber? E eu fico perdido, porque eu fico olhando e eu me acho culpado muitas vezes. Porque eu tenho desde renda fixa, variável, eu tenho alguns fundos de investimentos, que depois que eu queria até que explicasse melhor um pouco o que são fundos de investimentos. E eu fico meio, será que eu tô? E daí vem um assessor que eu tenho, e ele fala pra mim, Paulo, tal coisa. Eu falo, putz, não tô entendendo direito isso não, cara. Por isso que é importante você estar com um assessor, você estar numa instituição que te explique para você saber o que você está fazendo. Eu acho que assim, quanto mais o cliente souber, melhor. E a gente brinca que tem algumas instituições por aí, quanto menos o cliente souber, melhor. No nosso caso, não. Quanto mais o cliente souber, melhor. Por mais que você não vai ser o especialista, mas eu preciso que você saiba, a gente está colocando nesse tipo de investimento, porque assim, vou fazer um CDB, DI vinculado a Selic. Por quê? Porque Selic está nesse patamar, a gente acredita isso, inflação nisso. Pra gente, você entender o contexto macro e você também ter o conforto e a segurança do que você está fazendo. E quando a gente mudar, a gente está mudando por causa disso, por causa desses fatores, isso e aquilo outro. Então é importante, assim, claro que vai ser mais difícil, a gente brincar, sopa de letrinhas do mercado financeiro, o CRI, o CRA, LCI, o CDB, né, tudo que tem ali, mas é importante, é um papel que a gente faz bastante de sempre mostrar para o cliente, olha, isso dessa forma, explicar para o cliente entender, porque conforme vai passando ao longo do tempo, e a gente sempre quer construir relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes, cada vez o cliente vai ficando mais familiarizado, porque às vezes assim, o cliente olha na internet, olha Instagram, rede social, recomendação, mas é muita informação. E aí você saber de onde você pega as informações, né, a qualidade, a segurança daquelas informações. Então, uma assessoria, ela vai ser fundamental para que você consiga começar a entender também. Porque acho que o nosso papel é um pouco, não só fazer a gestão, mas tem um pouco de educação junto no meio do caminho. É super importante, né? Então, acho que não tem fórmula e ao longo do tempo, nas recomendações, a gente vai explicando, porque aí os clientes vão ficando confortáveis. Entendi. Para mim não faz sentido. Ouvi falar em tal coisa, ouvi falar dos 3% ao mês, garantido. Não é bem assim, vamos conversar. E como vocês fazem isso lá na Láquila? É muito importante a gente entender do cliente quais são as dores dele, né? Então, a gente precisa conhecer para personalizar o nosso atendimento e sim ter um resultado excelente. Mas então, pode falar. Explica direitinho. Vamos lá. Imagina, você vai comprar um imóvel daqui a um ano. Não adianta eu falar para você que ações, fundo imobiliário está te rendendo bastante,
Porque nesse seu momento de vida não vai ser pertinente a você esse tipo de investimento. Então a gente vai direcionar para um renda fixa que vai te dar liquidez, que não vai te dar ali um risco de perda de capital. E até importante, porque o renda fixa você também pode perder se você tiver que sair de forma antecipada. Então, esse contato junto com o seu assessor é extremamente importante. E o que é interessante? Você passar para o seu assessor o que você tem ali de planos para que ele consiga montar para você uma carteira. E, gente, não existe uma carteira montada. Não existe. Olha esse asset allocation. Eu preciso entender qual que é o seu momento, o que você quer, quais são suas metas, seus sonhos, qual é o seu perfil mesmo. Porque, às vezes, você quer colocar ali em ações, mas tem medo, mas dá para você colocar em determinadas ações que ela tem uma volatilidade menor, não uma segurança, mas tem uma volatilidade menor para você conhecer. Então, isso é muito importante. Esse seu contato com o assessor, essa troca de informações que vai te trazer um bom resultado. E lá na Láquila, a gente faz isso de maneira muito próxima, né? Acho que é isso que a gente trouxe o time ali com bastante experiência de mercado para justamente ter o conhecimento. Então, papo inicial, conversar com o cliente, entender perfil, fazer usability, monta a estrutura, vê se faz sentido e acompanhamento. Então, poxa, uma vez por mês, vamos conversar, vamos fazer o acompanhamento, né? Eu acho que ao longo do tempo, não adianta montar uma recomendação de investimento para você, você vai ver o histórico com alto potencial de retorno, mas vai bem um ano e os outros anos não vai tão bem. Eu preciso ter o acompanhamento para que eu tenha a perpetuidade disso. Por isso que a gente gosta de falar assim, a ideia é construir relacionamentos de longo prazo. E às vezes entender mesmo. Às vezes você tem uma conta com a sua esposa, mas vocês querem ver um patrimônio como um todo. Então precisa entender. Na conta da esposa é mais conservadora, na sua vai ser... E olhar sempre o patrimônio. Então esse acompanhamento, um time que tem bastante experiência e acho que assim, transparência. Acho que isso é o mais importante junto com o cliente. Mas esse acompanhamento próximo, não tem o risco de pegar um cara igual eu, assim, que ainda deixa o dinheiro parar de bater a cabeça na parede e falar... Não, muito diálogo, muita conversa, muito amor, muito carinho, muito café, né? A gente vai aos pouquinhos ali. Porque a ideia, assim, não é te mostrar o porquê, né? Fazer você entender, poxa, entendi. Né? Talvez nunca tenha tido uma conversa nesse nível e talvez aprofundar. E acho que é importante. E o mercado é dinâmico, ele tem muitas oportunidades. Então, você tem que estar ali de olho para poder ver o que você pode extrair em momentos de crise. Eu brinco que enquanto uns choram, outros vêm de lenço. E o que você vai estar ali? De olho na oportunidade. E acho que tem um ponto importante, que o nosso trabalho, ele é muito importante do ponto de vista... Porque quando a gente fala de 2 pontos, né? Saúde, acho que todo mundo, né, um bom médico, todo mundo quer ter a saúde... E dinheiro são 2 temas muito sensíveis para as pessoas, né? Tanto que a gente fala assim, poxa, quando as pessoas estão mal da saúde, elas dão todo o dinheiro para ter saúde. Né? Então, assim, acho que isso é ponto importante. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, um zelo muito grande. Assim, eu fui para essa área até, né, de mercado financeiro, por gostar do mercado financeiro, mas é uma forma assim, poxa, hoje como é que eu consigo impactar a vida dos meus clientes através do meu conhecimento? Porque a gente sabe que são sonhos, poxa, as pessoas trabalham, passam a vida inteira, né, com uma conquista. Então, a nossa preocupação, o time que a gente tem dentro da Láquila, é muito isso. Porque no fim do dia, é pessoas, né? É número, é mercado financeiro, mas é muito comportamental, é sobre pessoas, você conhecer pessoas. Então, essa é a nossa visão que a gente tem. Não é só financeiro, não é só dinheiro, então é sobre pessoas, sobre seus sonhos. O que vocês querem? Onde vocês querem chegar? Como é que a gente pode te ajudar? E aí a gente vai usar toda a nossa estrutura, toda a plataforma XP, todos os produtos, todo o conhecimento para conseguir fazer... Tá caminhando lado a lado, né? Mas tá acabando já, né? Mas eu tenho uma perguntinha aqui, que é a questão do... Casais. Investem juntos, separado, cada um tem uma conta investimento. Bota uma conta investimento junto? Não tem fórmula, né? Acho que vai de cada casal. A Vanessa é casada, então acho que ela pode falar mais do que eu. O meu marido é extremamente arrojado. Então ele, ações, opera, tá ali de olho. Eu já sou um pouco mais conservadora, já, né, tenho muitas ações, tenho fundo imobiliário, porque tô no mercado, tô vendo as oportunidades, a gente coloca. Mas assim, eu sou um pouco mais conservadora do que ele, mas o meu perfil não é conservador. Mas com certeza. Não tem resposta. Tem investimento conjunto, né? Ou não? Sim, temos. Vocês têm uma conta individual cada um e uma em conjunto ainda? Sim. Nossa, eu não sabia. Vai de casal, né? Vai de casal. E você tem que pensar, e não que eu deseje o fim de um casal. Sim. Mas a gente tem que sempre pensar. Que um casamento é perpetuidade também. Dependendo, tem vários formatos de casais. Hoje tem que o marido não trabalha, que a esposa não trabalha. Então, dentro disso, tipo, já teve um caso conhecido meu que ele não trabalhava e a esposa
trabalhava. Sim. E ela fazia uma poupança para ele também, um investimento, poupança não, um investimento para ele. Porque ele ficava cuidando do lar. E daí, caso ele separe, como fica? É uma preocupação, não que a gente pensa que vai separar, nem quer que separe. Claro. Mas é uma situação que é real. Eu não sabia que existia isso, que dava pra investir em conjunto. E aí não tem resposta, né? É muito, acho que, de cada casal, né? De cada situação ali. Porque acho que um dos motivos que mais dá briga no mundo é dinheiro. Dinheiro e traição. Eu prefiro brigar por dinheiro. Sim. E é importante, né? Porque até o casal, cada um tem o seu perfil. Exato. Eles podem estar ali no mesmo momento de vida, mas cada um tem o seu perfil. É um que arrisca mais, o outro que não gosta de arriscar tanto. E outro ponto, né? Os sonhos também, a gente tem um sonho em conjunto. Sim. Você e seu marido, com certeza, eu e minha esposa, Sim. nós temos nossos sonhos conjuntos, que é aposentar e viver uma vida boa. Só que tem outros sonhos que são diferentes, tipo, olha, eu quero comprar a bicicleta mais top do mundo, eu quero fazer uma viagem, fazer uma pós-graduação. Cada um tem a sua. E tem a parte da criação, né? Então, assim, às vezes um foi criado com o pai e com a mãe falando, olha, compra a casinha, coloca de aluguel, tem o tijolo, tem os imóveis e tudo mais. O outro não, já foi criado talvez com o pai que era empreendedor, não, arrisca, vai abrir empresa. Tem tudo isso, né? Então você tem um choque. Então, assim, não de novo, depende, né? Tudo depende. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Acho que assim, e a gente volta a reforçar. Tenham, né, assessores, tenham pessoas que entendam, estejam em empresas que têm a seriedade, que têm experiência de mercado, né? Então acho que isso foi um dos pontos também quando a LAC lá nasceu, trazer um time que tinha experiência de mercado, que trabalhava com clientes a parte de investimentos. Então acho que é importante conhecer quem é o profissional. Acho que as pessoas às vezes não perguntam, poxa, qual que é o currículo desse profissional? Você é um assessor, mas você é formado em quê? Como é que você chegou até aqui? Quanto tempo de experiência? Onde você passou? As pessoas não têm essa cultura. Que nem você vai no médico, você quer saber quem é aquele médico, você pega o histórico dele, tem tudo isso. Às vezes as pessoas vão pegar um assessor de investimentos e não sabem nem o currículo, né? Ali, quem é formado, como é que foi. Não é falta de educação pedir o currículo, então, do... Não. Acho que pelo contrário. Acho que você tem que saber. Porque a partir dali, você está começando um relacionamento de longo prazo. Poxa, quem é aquele profissional que vai cuidar do seu dinheiro? Teoricamente, importante. Você vai num advogado, qual a história daquele advogado? O que ele já fez? Qual a empresa? Já ganhou causa, perdeu causa? Você vai puxar isso. Então, acho que assessor de investimentos, né? Quem cuida do seu patrimônio, é importante vocês também saber ter isso, né? É importante também saber quando ele tem investido, né? Se ele tá ganhando, tá rico, né? Olha, Carlos Ferreira Espeto de Pau, né? Às vezes. Uma vez um amigo meu tava falando, cara, eu fui pegar um assessor de investimento, só que o cara tava quebrado. Eu falei, não vou mais deixar dinheiro nele, não, cara, tá louco? Se o cara não tá administrando. A gente brinca que assim, a gente passa mais tempo às vezes cuidando do dinheiro dos nossos clientes do que o nosso, né? A pessoa fala, poxa, mas você tá acompanhando o mercado da hora, então você deve estar rico, compra tudo no melhor momento, vende tudo no melhor momento. Fala, não, pelo contrário, às vezes assim, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, mas tô o dia inteiro olhando a conta dos clientes preocupado, que eu esqueço até de pagar conta, às vezes, sem querer, assim, olhando a minha. Mas acho que ter o histórico, né? Saber por onde passou, acho que isso é importante, né? Trazer segurança, porque no fim do dia você precisa estar seguro do que você está fazendo. Ter acesso à informação, com a instituição, quais são as plataformas, acho que é um pouco disso, assim. E não ter pressa, porque não vai ficar rico da noite pro dia. Já deu mais de 1 hora, que é o nosso Mas tempo, né? Falei, passa rápido, né? E esse tema a gente pode voltar várias vezes, falar sobre isso. Várias vezes. Convidar, a gente tá aqui de gosta. volta. E assim, o legal é que a gente também pode destrinchar isso em específico por investimentos, né? A gente pode vir um dia para falar só sobre tesouro direto, que tem assunto. muito assunto. Você pode falar Fundo imobiliário. só ações, crédito imobiliário, até como declarar investimento em imposto de renda. Tem muito assunto. Então, vocês já estão convidados para próximas vezes aqui, porque é um tema que vai valer a pena de novo. Deixa eu só aproveitar, a gente estava conversando sobre o FGC, até para quem está em casa, não sei se ficou claro. O FGC, ele garante dinheiro em conta corrente bancária, mas não dinheiro em conta corrente corretora, tá? Então isso é importante, até para não confundir. Então, a conta investimento, que não é conta corrente, em corretora, instituições, o FGC não garante. Conta corrente do banco, o FGC garante se o banco quebrar, tá? Então, só para... Porque hoje em dia tem isso, conta investimento, conta corrente, conta digital. Então, só para ter esse ponto que eu acho que é importante para quem tá nos ouvindo aí, tá? Gerão, você faz seus finalmente aí. Gente, a gente tá encerrando, como a gente falou. Queria que vocês deixassem cada um, né? Primeiro pode ser o Thiago, depois a Vanessa. Thiago, vale a pena investir hoje no cenário que a gente tá? Dá uma dica pro pessoal. Olha, vale a pena investir. Aí a gente vai, como a gente volta naquele ponto lá no começo do nosso bate-papo. Entender qual é o seu perfil, qual é o seu momento de vida e o que é melhor para você.
né? O que faz sentido para você, às vezes o que faz sentido para o seu colega não é a mesma coisa para você. Vale a pena e procure bons profissionais, estejam parados por bons profissionais para você fazer o investimento e o acompanhamento. Então vale sim, o momento é oportuno para alguns ativos, né? Mas acho que é um momento hoje, é um momento de cautela, mas também tem boa oportunidade ali para quem está pensando e, claro, não tem o certo ou errado, a gente vai construir algo adequado e customizado para cada cliente. Acho que é um pouco isso. Vanessa, o empresário que quer começar a investir, que pensa em investir e ainda tem medo, deixa um recado para ele. Tenha um bom assessor, tá? Ele vai entender suas dores, os seus medos, os seus receios, porque o mercado ele é muito dinâmico e a gente tem oportunidade para todos os gostos. O que você precisa é ter alguém que realmente acompanhe para você e esteja perto de você para te mostrar o que você pode extrair de melhor. E contrate a Láquila, né? Contrate a Com Láquila. certeza, estamos aí para ajudá-los. Mas para contratar a Láquila, como é que eu faço? Como que eles acham? Rede social, Láquila Invest no Instagram. Tem LinkedIn também, Láquila Invest. Tem no Facebook, acho também, né? Tem Facebook, também, tem o Facebook. site, laquilainvest.com.br. .com.br. É isso aí. É isso, Legal, chegamos né? ao fim. E nem que seja pra contratar, vai lá tomar um café, conhecer a estrutura, a gente marca um bate-papo, Vocês estão entende. A gente tá na Ministro Rocha Azevedo, número 38, ali próximo à Avenida Avenida Paulista, Paulista. exatamente. Isso, próximo da Exatamente. Augusta. Azevedo. Vocês estão no centro, É né? perto da Da- Estamos ali. Isso, próximo à MASP ali. Ah, nossa. Super fácil, super. Mas assim, a gente vai visitar cliente, a gente É tá o na centro rua. aqui isso- nervoso do Brasil, É o centro né? nervoso no coração já do dá Brasil. pra pegar, já pegar o dinheiro de volta. Exatamente. Mas não vai dar não, gente. Vale muito a pena. Legal. Investir, eu falo, já estou mudando meu investimento, falei com eles antes aqui, já peguei todo o processo para mudar investimento para tentar ganhar um pouco mais, porque sempre dá para ganhar um pouco mais Sim, investindo, né? sim. Ganhar não, né? Fazer render um pouco mais, porque ganhar é o trabalho, como eles disseram. Mas sabe o que a gente pode fazer? Quem tá assistindo a gente ganhar conhecimento. Como? Curtindo o Curtindo canal, nosso se canal, inscrevendo, segue, dando seu apertando o like sininho, e compartilhando. Compartilha para aquele amigo seu que está em dúvida de investir ou não, para aquele parente seu, ou para sua esposa mesmo, porque ó, essa parte final aí que a gente falou de investimento em casal separado é bem importante também, que a gente tem que pensar muito Compartilhe esse nisso. vídeo, é importante. Exato. Gente, mais uma vez, obrigado, Vanessa, Thiago, Obrigado. por estarem aqui. E é Não isso. deixem de compartilhar, né? E é isso. É isso, gente. A gente sempre vai ter vídeos muito legais para vocês. Curtam e vamos até o próximo, gente. Valeu, Abraço. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Tchau. até mais.